Olá, Sete Lagoas e região, entrando no ar pela sua TV Sete Lagoas em um programa especial. Hoje recebendo duas visitas ilustres na nossa cidade, por isso o programa especial, recebendo novamente o querido João Batista Mares Guia, que hoje veio acompanhado, trouxe um pupilo, Michael Juan. Tive com você, João, como pré-candidato e agora há uma semana, pouco menos de uma semana da eleição, como candidato a governador. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aquela entrevista que você fez comigo foi um sucesso. Ela foi muito bem conduzida, muito animada. Você introduziu uma variedade de temas, de assuntos. Investigou a fundo a minha vida, a minha biografia. Me relembrou de muitas coisas que não é que eu tenha esquecido, mas que naquele momento não estavam, digamos assim, na paisagem imediata da minha memória. E foi muito bom, foi muito agradável, foi um panorama, né? Quando o entrevistado ajuda é muito bom, fica muito fácil trabalhar. Ficou uma conversa muito agradável, né? Você na reta final de campanha, hoje com um amigo, um convidado, quem é o Maicon como presidente? Um candidato a deputado estadual, engenheiro, é um líder jovem, é uma liderança política promissora, é um prazer e um orgulho à rede contar com a liderança do Michael Juan. É um candidato que nós acreditamos tem muita chance de se eleger. Isso está acontecendo, será o nosso líder na Assembleia Legislativa, sem dúvida alguma, além de certamente vir a ocupar uma posição de direção na rede, que nós faremos uma grande renovação, valorizando as jovens lideranças como ele que estão surgindo. Bem-vindo a Sete Lagoas, Maicon. Obrigado, para mim é sempre um prazer estar aqui em Sete Lagoas, na cidade onde tem muitos amigos, muitos apoiadores inclusive, principalmente na área da engenharia, né, e acabou abrindo campos em outras áreas. Para mim é um prazer estar voltando aqui, né, já é a segunda vez que eu apareço, não tive a oportunidade de ser entrevistado com você. Está tendo agora? Está sendo um prazer. O melhor fica pro final. Não, e ficou o melhor mesmo, porque vim com o João, que é uma pessoa que me inspira, que mostra como é possível fazer uma campanha de forma diferente e que além disso traz uma pauta de renovação, né, dentro dos seus 73 anos, né, João? 70, desculpa, eu não aumentei um pouquinho. Mas com uma energia muito maior que a nossa e que vem trazendo uma pauta de inovação e que é uma pessoa que a cada dia que eu convivo com ele eu aprendo muito mais, um intelectual fantástico. Você é a primeira vez que disputa um concurso público? Isso, eu sempre fui candidato em eleições de classe, na classe de engenharia, graças a Deus sempre fui eleito de forma unânime nas duas eleições estaduais, na nível nacional também fui eleito não de forma unânime, mas fui eleito e entreguei de forma unânime. E agora, a pedido das lideranças da área tecnológica, da engenharia, da juventude da engenharia, estou à disposição como candidato a deputado estadual. Você é jovem, é líder, por que escolheu a rede e por que apoiar o jovem? Primeiro, a rede, né? A rede foi pelo fato de que eu fui convidado por 6 partidos, dos quais ficou nítido a opção do convite a mim para poder me usar, para eleger os caciques de sempre. Eu não sou inocente, tenho 29 anos, estou muito bem preparado para exercer essa função, então eu sei como funciona a política. Porque eu já participei da política de classe, a gente tem um aprendizado, uma noção, e a rede veio com um partido diferenciado. Eu sou do movimento Acredito, que é um movimento suprapartidário de inovação política, que é um movimento que assinou um manifesto com a rede de independência dos seus candidatos, e eu não me permiti ser independente. Eu acho que a renovação começa dentro dos partidos. E a rede é um partido que vem com uma pauta diferente, é um partido que preza pela isonomia, é um partido que o que fez até agora foi lutar contra a corrupção, se posicionar a favor da Lava Jato, denunciar Aécio, Cunha, Renan Calheiros, entre outros, e isso condiz muito com o meu pensamento. E apoiar o João, conheci o João através da rede, eu poderia exercer do manifesto de independência para não apoiar os candidatos da rede, e não foi difícil para mim escolher o apoio ao João, não pelo partido, mas principalmente porque eu analiso os candidatos e eu jamais, vindo como uma primeira candidatura, iria me vincular a alguém que, se eu levasse o nome, poderia manchar minha história, poderia manchar minha candidatura, ou poderia diminuir, desvalorizar o meu pleito. E o João, ele veio com o contrário, uma pessoa íntegra, com uma história muito linda de vida, uma pessoa com ótimas propostas e que principalmente agrega muito. Então, um cara que eu faço questão de levar ele no meu material, de levar ele onde eu vou, falar dele, porque é uma pessoa que eu sei que amanhã ou depois ele vai me dar orgulho, não vai me vergonhar igual eu fiz. Tá vendo, João? Pode pegar o menino, esse voto aqui já é seu. Isso é o melhor da campanha. Você vê a jovem geração que ingressa agora na política por elevados propósitos, querendo promover mudanças de fundo, inclusive mudança na cultura política,
E você ser percebido por eles dessa maneira é muito agradável. Como foi a caminhada aí hoje em Sete Lagoas? Onde você foi? Quais os veículos? Como foi a receptividade? Eu comecei dando uma entrevista ao jornalista Geraldo Padrão. Seria uma entrevista de 15 minutos. Ela se transformou numa conversa de 38 minutos e ele ficou muito entusiasmado. E é muito importante que é uma rádio que tem um alcance que abrange até 150 municípios da macro-região, entrando pelo sertão afora, a caminho do oeste, a caminho do oeste, a caminho do norte. A Muzirama, eu tenho um programa lá. Também. Muzirama, Sete Lagoas é uma grande, a mais ouvida rádio da região. Então você pode, eu estava te ouvindo. E fizemos uma conversa sobre a situação nacional. Eu mostrava, sobretudo, de maneira muito sintética, que a candidatura de Bolsonaro como a organização da extrema-direita no Brasil, que ainda não tem uma consistência programática, partidária, ideológica e política, mas já forma uma mentalidade no sentido extremado de um certo culto à masculinidade, um certo culto à violência, uma certa extravagância, a pauta de exageros, de preconceitos sociais, de classe, de gênero, de sexualidade, entre regiões, tudo isso e mais uma enorme insensibilidade social manifesta na fala infelicíssima do candidato a vice, o general Mourão, de Jair Bolsonaro. Comentava, entretanto, que Jair Bolsonaro e a extrema-direita são os filhos pródigos, ainda que indesejados, do radicalismo igual e contrário do Partido dos Trabalhadores, que durante a década de 90 colocou uma espécie de pauta negativa na vida política brasileira, na linhagem do nós contra eles. Somente nos 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo, por um lado, virtuoso, que promoveu profundas mudanças econômicas no capitalismo brasileiro, que deixa de ser um capitalismo de Estado para ser mais um capitalismo de mercado, promoveu a inserção da economia brasileira na globalização, a modernização do Estado através das privatizações, a criação das agências reguladoras, a criação da lei do terceiro setor e mais o equilíbrio macroeconômico, com a lei de responsabilidade fiscal, as metas de inflação, a questão do câmbio flutuante e o superávit fiscal. Entretanto, a falha dos anos FHC residiu na insensibilidade para a questão social, da inclusão, do enfrentamento da pobreza, julgando que somente a organização da economia e o enfrentamento vitorioso da inflação, que por si só resultariam em grandes benefícios. Isso vem ser corrigido na era Lula, mas no combate à era FHC, o PT se excedeu e entrou com 49 pedidos de impeachment, até para tentar inviabilizar os governos FHC numa época de vulnerabilidade internacional das economias e da economia brasileira, que chegou a sofrer 4 choques de crises econômicas externas. Então isso marcou muito o sectarismo, a radicalização, formando na vida pública brasileira, sobretudo na relação entre PT e PSDB, uma comunidade de ódios que nunca foi superada. Vem os anos Lula e depois Dilma. Isso culmina com o impeachment de Dilma, que foi excessivo a meu juízo. Se fosse pelo conjunto da obra, o financiamento irregular das campanhas dela em 2010 e 2014, a crise econômica que ela gerou do nada, da pulsão ideológica autoritária dela, que gera a nova matriz econômica que vai resultar numa recessão de 3 anos, levando a economia brasileira literalmente a uma crise sem precedentes de recessão, com a volta da pobreza, da miséria, 13 milhões de desempregados, volta da inflação de 11%, dentre outros indicadores negativos. Mas aí o PSDB agiu de modo igual e contrário ao que o PT fizera na década de 90, ao fazer o impeachment excedeu, que a acusação era tópica, era pedaladas fiscais, que ocorreram, mas o remédio foi forte demais. Isso incendeia essa comunidade de ódios PT-PSDB. É nesse contexto que surge Bolsonaro, já a partir do movimento de 2013, quando o Brasil inteiro foi às ruas, da extrema esquerda à extrema direita, das crianças aos idosos e as juventudes tomaram conta, cada qual com a sua visão de Brasil, cada qual com a sua bandeira, a sua reivindicação, na manifestação mais pluralista, mais livre, mais libertária, mais rebeldemente construtiva que esse país jamais fez.
E aí surge a direita organizada. E por que ela surge? Como resposta à comunidade de ódios, como resposta ao desencantamento com a política, com os partidos e as oligarquias, como resposta desencantada à crise que Dilma Rousseff estava instaurando e, sobretudo, como uma resposta à corrupção, que o PT fez o mensalão, não fez autocrítica e transformou Zé Dirceu em herói. 9 anos depois, nós vamos saber, via Lava Jato, que o PT teve o seu governo a partir de 2006, 2007, organizado pela corrupção, em conluio com o PMDB, com o PP, com o PR, PTB e outros partidos. Então transformaram a máquina de Estado e governativa num grande arranjo de corrupção sistêmica e sistemática que foi se instaurando com a pretensão de durar décadas e décadas e décadas, perpetuando essas novas oligarquias no poder, associadas às velhas oligarquias representadas pelo PMDB. A Lava Jato vem e implode essa coisa. Só que a Lava Jato vai revelando a cada dia que passa que não era somente o PT, o PMDB, o PP, também agora o PSDB em vários estados e aqui em Minas, assim como Pimentel é réu pela lei penal, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro e não consegue se defender convincentemente, Aécio Neves também é acusado pela lei penal como réu de corrupção e lavagem de dinheiro e ambos são candidatos. Coisa que nunca ocorrera na história da política em Minas Gerais, mesmo que você volte lá ao tempo posterior à Segunda Guerra Mundial, quando Juscelino foi governador, Milton Campos, Dias Fortes, Magalhães Pinto, Israel Pinheiro, até chegar em Tancredo Neves. Você nunca teve um político dessa projeção em Minas acusado pelos adversários ou pela imprensa de corrupção. Entretanto, agora nós temos, não é culpa da democracia, são essas pessoas que degeneram a democracia. Então, todo esse quadro de negatividades é que gerou esse filho pródigo indesejado dos erros profundos do radicalismo do PT, da corrupção que o PT praticou e não foi capaz de ter a altivez de denunciar, de coibir e de excluir do partido os seus corruptos, isso se estendendo depois também ao PSDB, esse clima todo que torna aos olhos da grande massa da população a vida política como algo ilegítimo, algo não confiável, os partidos perdendo o encantamento, a legitimidade e com isso a própria crise de confiança da população na democracia. Isso gera um caldo de cultura autoritário e as respostas vêm através de uma figura que não tem nenhum perfil de líder, que é na verdade uma figura de opereta autoritária, que é Jair Bolsonaro, mas que é fruto de tudo isso, que sequer tem ideias claras sobre a realidade brasileira, sobre a crise brasileira, fala platitudes, todo o discurso dele é de agressão, de violência verbal, gestual, comportamental, ele sempre clama pela radicalização, pelo extremismo em tudo que ele se propõe a fazer, e é óbvio que não é uma resposta. Então, na verdade, um é cabo eleitoral do outro. O PT é cabo eleitoral de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro é cabo eleitoral. Você não acha que nós estamos num cenário político extremamente poluído, onde os próprios eleitores podem, provavelmente irão se arrepender, independente de quem entre, por esse racha, onde se ou é anti-esquerda, não é direita e esquerda, ou é anti-esquerda ou é anti-direita. Hoje eu acho que nós temos uma eleição que acabou se espalhando a nível nacional, não se olha mais as ideias dos candidatos, não se olha mais nem as pessoas dos candidatos, e se tem um voto por rejeição. Eu não voto, eu voto nesse que eu não voto naquele. Você não acha que nós temos um risco, principalmente de falta de governabilidade dos próximos eleitos? É a eleição, olhar quem está se elegendo. Você colocou muito bem, é a eleição da negatividade. É a negação do outro, não é a afirmação de um conjunto de ideias, um corpo de ideias, de convicções, de ideologias, uma formulação ética. Não é isso, é a negação do outro. Agora é um drama. Drama você tem quando você não dispõe de opções. A sociedade brasileira dispõe de opções. Mas aí vem uma falha também que é preciso mencionar para fazer justiça, que não é só a falha do PT e a falha do bloco que apoia Jair Bolsonaro. É a falha da chamada direita democrática civilizada, que seria hoje representada pelo PSDB com a candidatura Alckmin, e a falha da esquerda democrática mais republicana, que tem Marina Silva, que tem a candidatura do Ciro Gomes pelo PDT, que tem também a presença do PSB, não com candidato próprio, mas neste campo. Este campo não foi capaz de apresentar um projeto próprio para o Brasil.
Este campo não foi capaz de unificar as suas lideranças, oferecendo-se unidas à sociedade brasileira como uma alternativa crível, viável de poder. Não houve, portanto, capacidade competitiva desses dois blocos, centro-direita e centro-esquerda, que são igualmente moderados, porque equidistantes das posições mais extremadas, não foram capazes de oferecer, ainda que tenham boas ideias vistas isoladamente segundo cada candidatura, mas um projeto para o Brasil e uma alternativa democrática, republicana e de superação desse tipo de situação binária, PT e extrema-direita. Essa situação binária que leva o eleitor a votar pela negatividade. Eu voto em A porque eu nego B, eu voto em B porque eu nego A. Eu não voto por afirmação, eu não voto por convicção. Você tem toda a razão. Se esse for o cenário até o momento das eleições, e é esse A contra B, é PT versus a extrema-direita, ambos, qualquer um que chegue ao governo, enfrentará a mais grave crise de governabilidade, porque os dois dividem o país pela falta de méritos, pelos erros graves que cometeram e que por aquilo que passaram a sinalizar. Não é crível que o PT possa liderar uma frente democrática e republicana à base de um verdadeiro pluralismo, quando nós sabemos que o PT tem uma posição profundamente autoritária, no sentido de, em nome de mudar a legislação a respeito da regulação sobre comunicação, na verdade quer fazer outra coisa, introduzir um autoritarismo na regulação sobre comunicação. Ao mesmo tempo, o silêncio do PT diante da ditadura na Venezuela é algo completamente inaceitável. Assim como é inaceitável e condenável o silêncio obsequioso do PT diante da corrupção do PT, o silêncio diante do mensalão, o silêncio diante dos crimes revelados pela Lava Jato e, mais recentemente, inclusive, com todos os méritos que o ex-presidente Lula tenha tido como presidente da República, o fato que fica que o presidente da República hoje não entra no mérito, está condenado pela lei penal em 2 processos que houve já o julgamento. Há vários outros processos, mais de uma dezena, muito mais graves que os 2 primeiros, e o próprio PT, há algum tempo atrás, assim como agora Bolsonaro ameaça declarar a eleição, caso ele não vença, como uma eleição fraudada, porque supostamente haveria fraude na contagem dos votos através da urna eletrônica, isso é uma mera suposição irresponsável que ele faz. Até bem pouco tempo atrás, é preciso lembrar, o PT dizia que eleição sem Lula é fraude. Agora Lula não é candidato e Haddad é o candidato. Então a eleição é uma fraude? Então o próprio PT, de certa maneira, contribuiu para criar esse clima de suspeição sobre o presente processo eleitoral com essa radicalização. Esse clima todo, dessa comunidade de ódios, que no fundo, era algo desejado pelo PT para não ter uma oposição de centro democrático ou de centro-esquerda democrática. Ele pretendia pulverizar esse campo de centro, centro-direita, centro-esquerda, para que em seu lugar houvesse um centrão diluído com o qual o Lula governou de 2006 até 2010 e a Dilma governou de 2011 até 2016 com esse centrão, essa coisa gelatinosa, pantanosa, que não tem organicidade, não tem projeto, não tem ideologia, não tem forma, não tem representatividade. Foi com eles que eles governaram, essas 2 centenas de enfileirados réus pela lei penal, acusados de corrupção, vindos de todos os partidos com os quais o PT governou o país durante uma década inteira, quando a corrupção organizou o poder. Isso o PT não reconhece, não faz autocrítica, e o Haddad não toca no assunto. E quando você observa a equipe que está no comando da campanha do Haddad, há alguns nomes que estão envolvidos com a Lava Jato. Isso preocupa demais. Então, qual é a capacidade, tanto de Jair Bolsonaro como de Haddad, do bloco de extrema-direita, como do PT, aliado do PCdoB, de virem a formar governabilidade nesse país, se eles formaram na sociedade brasileira e na vida política uma comunidade de ódios? Bom, é um cenário nacional que você abordou, mas que não deixa de refletir no cenário estadual de Minas Gerais, onde nós temos uma réplica
de direita e esquerda, nesse caso aqui com a Anastasia e Pimentel, claramente um acusa, outro defende, outro replica, ocupando por vezes o espaço de ideais como o seu, centro-esquerdista, algumas propostas, você é muito pautado na educação. Qual é a sua percepção enquanto candidato? Você se sente prejudicado por esse momento negativo ou ainda se vê no segundo turno? Bom, eu tenho que ser muito realista. A rede está surgindo agora. Nós não temos nenhum prefeito, nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, nenhum senador em Minas Gerais. E temos somente 3 parlamentares em nível federal na rede em todo o país. Então a rede está surgindo agora. Sejamos claros, nós não temos capacidade competitiva, não temos estrutura, não temos dinheiro, não temos recurso. Toda a campanha é de carro e com colaboração voluntária dos nossos companheiros. As nossas chapas de candidatos a deputado federal e estadual são boas, poderiam ser muito maiores em número e inclusive com muitos líderes competindo, mas não tem condição, que são pessoas que vivem do trabalho, de classe média, com família e que optaram por candidaturas municipais a vereador e a prefeito nas eleições de 2020. Essa é a realidade da rede. Eu sabia quando eu fui convidado para ser o candidato a governador. Sabia, louvo, aplaudo, é muito bom começar dessa maneira sacrificial, isso testa o caráter das pessoas, isso testa a força de vontade das pessoas, testa as convicções, os valores, as ideias. Então, nesse sentido, é muito bom, é muito positivo, muito construtivo. Estamos projetando grandes lideranças como o Maicon Juan, liderança para agora e para o futuro também, em todos os níveis. E isso é ótimo para a rede, o modo como estamos construindo. Ajudei muito como líder, como candidato a governador, a florescer novas lideranças. Vamos fortalecer muito a rede. Nosso desejo, inclusive, é nacionalmente uma unificação entre a rede e o Partido Verde, começar a unificar as forças que são próximas. Agora, fizemos o que todos consideram a mais bonita campanha. Primeiro, é a campanha mais programática. Nós temos propostas para tudo, diagnóstico e proposta, para a crise econômica e fiscal, soluções, para a crise previdenciária, a proposta do Fundo Previdenciário, como retomar a atividade econômica, o crescimento econômico, rumo ao desenvolvimento sustentável, o modelo de governança baseado na descentralização territorial do governo, na interiorização do governo, na formação de comitês regionais de desenvolvimento sustentável, envolvendo prefeitos, lideranças empresariais, dos movimentos sociais, a junção que propusemos entre política ambiental, política de infraestrutura, política econômica. Então, as ideias inovadoras e propostas que são concretas, viáveis, o como fazer e como financiar. Você não se sentiu frustrado por esse radicalismo? Porque o grande culpado do radicalismo é o eleitor, não é o candidato. Nós temos uma ideologia em massa. Eu ainda comentei isso com a pessoa, gente, uma ou duas pessoas não são capazes de difundir isso. Isso vai sendo difundido por outras pessoas que vai se multiplicando. Antes das eleições, você enquanto pré-candidato, eu vi uma disposição muito grande, uma esperança muito grande de chegar, quem sabe, no segundo turno. Tanto é, senão você não seria candidato com o passado que você tem, com a tranquilidade de vida que você tinha, você enfrentar uma disputa, mas se vislumbrava um cenário de renovação, se vislumbrava um cenário de campanha limpa, onde não haveria grandes vultos em dinheiro, onde as pessoas estariam preocupadas mais com novas ideias do que o poderio econômico. E agora nós vemos totalmente o contrário. Nós vemos um retrocesso onde se polarizou e não veio foi o mais do mesmo, não veio o pior. Você tem razão. Eu tinha uma verdadeira expectativa de disputar com chance de chegar ao segundo turno. Há uma frustração nesse resultado do eleitorado? Eu não chamaria isso de uma visão ilusória da minha parte e muito pautada por algum eventual auto-engano. Naquele momento, Pimentel, governador e candidato à reeleição, ele apresentava-se com 12% das preferências nas primeiras pesquisas. O que era surpreendente, porque historicamente em Minas o piso eleitoral do PT era de 33%. Caiu para 20%, subiu um pouquinho para 24%, e o Pimentel estava com a metade do piso eleitoral do PT no estado. Isso sugeria a possibilidade de muitas bases do PT desgostosas com o péssimo governo de Pimentel, desgostosas com o envolvimento de Pimentel em acusações graves de corrupção e de, por assim dizer, lavagem de dinheiro, segundo a Operação Acrônimo, que uma parte das bases pudesse optar pelo voto
na minha candidatura de centro-esquerda, moderada, porém profundamente reformista. E não um reformismo fraco, é um reformismo forte. Meu foco na agricultura familiar, meu foco no enfrentamento e superação da pobreza, meu foco na questão da reforma urbana, da revolução na educação, da revolução na saúde, o modo de retomar o crescimento da economia, o enfrentamento das castas de privilegiados hospedadas no aparelho de Estado, a disposição de fazer a reforma do Estado, reduzir a metade o número de secretarias e tudo mais, mas é um reformismo forte, vigoroso. Isso animava muitas bases do próprio PT. Só que com a polarização nacional entre PT e Bolsonaro e a própria polarização aqui entre PT e PSDB, as pessoas do PT que têm uma visão crítica e que se sentem desencantadas e até envergonhadas com o seu próprio governo através de Pimentel, foram se agregando por uma questão de disciplina partidária e um comportamento, eu diria assim, tipicamente de manada. Porque somos do PT, votaremos com o PT. Isso aconteceu. E a massa das pessoas que não se inclina pelo voto no PT, ao negar o PT, e com a radicalização do campo nacional, ao negar o PT, foram ver como atitude reflexa pela negação o voto em Anastasia, o que leva a esse quadro de bipolarização. Agora, é surpreendente e é, por assim dizer, decepcionante, porque o governo Anastasia foi um governo que fracassou. É um governo que pegou a economia ainda crescendo, embora em ritmo desacelerado, os orçamentos anuais crescendo e as receitas crescendo. Ele gastou muito mal. Comprometeu até 87,4% das receitas tributárias com folha de ativos e inativos. Foi incontido na concessão de reajustes sucessivos, muito acima da inflação, mas muito acima da inflação. Para 4 anos de inflação de menos de 20%, ele concedeu só para a Polícia Militar 97% de reajuste. 97% de reajuste. Não que a polícia não mereça, mas isso é impagável naquela circunstância como hoje é. Então esse foi o governo Anastasia. E como é que ele foi cobrindo a gastança que ele fazia, enquanto as receitas ainda cresciam, mas gastava-se muito mais? Com uma progressão no endividamento. Teve ano como 2013 que ele chegou a tomar 5 bilhões e 800 milhões de reais de endividamento, afora 3 empréstimos externos em dólar e em euro, que depois dispararam e assim por diante. O resultado disso é que ele tapava os déficits fiscais que já começariam a aparecer desde 2011 com empréstimos, enquanto gastava muito. Chegou num ponto que não deu mais para tapar o sol com a peneira e apareceu o primeiro déficit fiscal 2013, aumentado em 2014. Ele deixou esse legado para Pimentel de estagnação econômica, uma economia de commodities dependendo de exportação, com a oscilação para baixo dos preços das commodities do mercado internacional, piorava a situação da economia mineira e de modo que a compensação foi aumentar a tributação. Pimentel assume e joga toda a responsabilidade do problema em Anastasia, só que ele não fala a verdade, porque quando ele assume, caiu no colo dele, como de todos os governadores eleitos do Brasil naquele momento, a crise de recessão iniciada no último trimestre de 2014 e gerada pelo governo nacional do PT, sendo o presidente Dilma Rousseff e o próprio Pimentel tendo sido ministro da área econômica no governo Dilma Rousseff. Então eles foram os criadores da recessão, que se estendeu por 3 anos e resultou, antes de Temer tomar posse, após o impeachment, em 13 milhões de desempregados no Brasil, inflação de 11%, a explosão da dívida interna federal em relação ao produto interno bruto, que ultrapassou 70%, o que é absurdamente crítico, déficit orçamentário para cobrir o rombo dos juros e o rombo previdenciário, dentre outras mazelas, e a volta da pobreza. Esse foi o legado. E isso agravou a crise dos estados. Os piores estados eram o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Minas era o terceiro pior. Hoje, Minas é o pior do Brasil. Estamos em situação financeira falimentar, com a economia estagnada, com fuga de capitais, ausência de um clima de confiança e de segurança jurídica para o investidor investir aqui. Agroindústrias fogem para São Paulo, laticínios fogem para a Bahia, empresas exportadoras e importadoras e de processamento de café vão para o Espírito Santo.
A bacia leiteira, o processamento industrial do leite se desloca para o Rio de Janeiro e indústrias que viriam para Minas optam por permanecer em São Paulo. Então é uma situação de desinvestimento compensado somente com mais tributo e elevação das alíquotas de ICMS, que é o que faz o governo Pimentel e nada mais do que isso. Aí vem a segunda falácia e é propriamente uma mentira de Pimentel. Ele diz que Temer é o quinto cavaleiro do Apocalipse, que ele é uma vítima, que Minas é perseguida por Brasília. Isso é completamente falso. O tratamento é igual a todos os estados. Tanto é que o Rio Grande do Sul, que era o pior estado em matéria de crise financeira, fez um acordo fiscal com o governo federal, está saindo da crise, e o atual governador do Rio Grande do Sul, que há 2 anos atrás era achincalhado em praça pública, a mais baixa popularidade do Brasil, hoje é um candidato que provavelmente será reeleito, que a população reconheceu nele honestidade, seriedade, coragem, propósitos claros e capacidade de promover a mudança e tirar o estado da crise. Não saiu ainda, mas está caminhando. O Rio de Janeiro, que se tornar o pior estado, fez um acordo fiscal com o governo federal, já está saindo da crise e pagando salários em dia. E os 3 governadores mais bem-sucedidos do Nordeste, Bahia, Ceará e Piauí, que são do Partido dos Trabalhadores, o partido de Pimentel, eles fizeram um ajuste fiscal com o governo federal, introduziram o teto de gastos, cortaram na carne, cortaram cargos em comissão, reduziram secretarias, fizeram auditoria da folha, controlaram custeio, controlaram gastos, diminuíram privilégios e hoje eles dispõem de recurso próprio para investimento e os 3 governadores vão ser reeleitos em primeiro turno por mérito. Então o problema não é o PT como governo estadual, o problema é Pimentel. O centro de gravidade da crise em Minas Gerais tem nome, chama-se Fernando Pimentel, não é somente o PT. Fernando Pimentel não fez absolutamente nada para enfrentar a crise fiscal e afora isso nós temos hoje os piores resultados educacionais da história da educação pública em Minas Gerais. Nosso tempo está estourado, tinha que encerrar, mas eu vou fazer uma última pergunta, na verdade são 3, que é de fundamental importância. Nós estamos na véspera da eleição e eu não posso deixar de questionar. As 2 últimas eleições elas foram decididas não pelos eleitores ativos, mas pelos passivos. Em várias cidades, o número de abstinência foi muito maior do que os votos computados. Estamos a poucos dias da eleição. O que diz as pesquisas hoje? Se você tem a esperança de reverter isso através dos votos que ainda estão indecisos, e na hipótese, se você não ir para o segundo turno, se você apoiaria alguns dos candidatos? Bom, primeiro turno, eu fiz tudo o que poderíamos ter feito, eu fui a mais de 160 municípios, eu participei de conferências, de debates, de painéis de discussão, entrevistas em todo o estado, inclusive aqui em Sete Lagoas, com você, também com o nosso companheiro, hoje mesmo mais entrevistas, a divulgação das nossas ideias, o uso das redes sociais, a divulgação do nosso programa de governo, Caderno 1 sobre Economia e Governança, já está publicado, disponível no meu site, nas redes sociais. Fizemos tudo isso. Participei de 3 debates com os demais candidatos a governador, um na TV Minas, outro na Alterosa e recentemente na Record. Segundo a opinião unânime dos jornalistas, eu venci os 3 debates. Então a opinião pública dispôs da opção de conhecer o pensamento de cada um dos candidatos a governador. É verdade que não é toda a população que assiste os debates, especialmente quando eles são à noite, mas seja como for, isso torna as ideias e as propostas de cada candidato mais divulgadas. Isso aconteceu quando a Associação Mineira de Municípios, que congrega todos os prefeitos de Minas, fez um grande encontro lá no Mineirão. Todos os candidatos compareceram e cada um de nós dispôs do mesmo tempo para expor as suas ideias. Nitidamente, a opinião geral dos prefeitos é que eu me saí muito melhor do que os demais em consistência, coerência, qualidade das propostas, fundamento para essas propostas e viabilidade das propostas que eu apresentei. É a candidatura mais programática, mais propositiva, incomparavelmente com quaisquer outras. Então, neste sentido, embora eu não seja ainda muito conhecido, nem mesmo da maioria do eleitorado, o eleitorado, de uma forma ou de outra, dispõe de opções. Mas as escolhas estão, nesse momento, muito bipolarizadas entre o PT e o PSDB, aquela velha comunidade de ódios que acaba exercendo um efeito de atração sobre uma parte da população.
E na medida que as pesquisas vão sendo feitas e vão reiterando essa bipolarização, com variações, um subindo mais do que o outro, isso também induz uma parte da opinião pública a fazer um pouco daquele que é chamado de voto útil, o que é um grande equívoco, porque os dois geraram a crise na qual nós estamos. Os dois não têm potencial algum de liderança, se negaram como líderes. Os dois são eles mesmos os epicentros, os geradores da crise. Eles dão nome à crise. Anastasia e Pimentel. No entanto, eles têm nesse momento as preferências. Haverá amanhã na Globo o último debate da série. Só que a Globo adotou certos critérios que me excluíram. Eu não participarei desse debate. Houve até muito protesto, porque os próprios jornalistas falam que um debate sem a minha presença ele vai ser um debate insosso, porque quem anima o debate, coloca propostas... Por que você está fora do debate? Porque pela regra que foi adotada, o candidato tem que ter um mínimo de 6% na última pesquisa. Eu não alcancei esse patamar, então os que alcançaram, ou então não alcançaram, mas tem um mínimo de 5 parlamentares federais, a rede só tem 3. Então, com isso, eu que participei dos 3 primeiros, fiquei fora desse debate, que talvez seja o de maior impacto, que ele é no dia 2, ele é na Globo. Não deixa de ser direcionado a quem estiver presente. E é o último debate. Então, isso é claro que prejudica, mas eu sinto uma fidelidade dos eleitores à nossa proposta, à nossa candidatura. As pessoas querem que haja uma afirmação da nossa liderança e que a rede seja uma alternativa. Segundo turno, caso você não vá, pode apoiar alguém? Se a alternativa for Pimentel e Anastasia, eu vou defender na rede que nós não apoiemos ninguém, porque é passada a época de votar por negação do menos ruim. De 0 a 10 eu daria nota 2 ao governo Anastasia, e de 0 a 10 eu daria nota menos 5 ao governo Pimentel. Mas os dois foram fatores de crise. Os dois já demonstraram que não são líderes. Os dois já demonstraram que não são capazes de tirar Minas Gerais desta crise. Eu não desejo, mas eu prevejo que em qualquer caso, com Pimentel ou com Anastasia, o que nós teremos é um agravamento da crise. Um terceiro nome seria possível? O terceiro nome eu gostaria que fosse o meu. Aí eu estou em igualdade de condições com os demais. Mas se não fosse, teremos outros como por exemplo o Zema ou o terceiro? Eu, com todo respeito ao Zema, eu não vejo no Zema nenhuma apresentação de programa de ideias de governo, não vejo, absolutamente nenhuma. Somente agora ele começou a falar em fundo previdenciário e mesmo assim, de alguma maneira, copiando a minha proposta. Eu não vi proposta nenhuma vinda do Zema até o presente momento. Você não vai dar na Globo, mas está aqui hoje na TV 7 Lagoas. Vou te dar 1 minuto para você encerrar o programa e deixar o seu recado aos nossos conterrâneos. Eu quero dizer que luta com sinal de paz, luta com sinal de esperança à nação, luta com sinal de coragem moral, orientada por bons valores, por boas ideias, é uma coisa muito nobre. Nobre porque é para a paz, é para a concórdia, exalta o pluralismo, exalta a tolerância, exalta a convivência civilizada, não transforma a divergência de ideias, programas e partidos em antagonismos irreconciliáveis. Não é caminho para o confronto, ao contrário, é um caminho para fortalecer a democracia na diversidade de ideias, de opiniões e mesmo na controvérsia quanto a programas e ideias a respeito de modos de governar. A democracia é gloriosa, ela permite a todos a livre manifestação, como eu estou tendo aqui, de ideias, de propostas, a livre possibilidade de disputar eleições, de ganhar ou de perder, de governar ou de passar à oposição, e vai gerando ao longo do tempo novas oportunidades. Nós estamos começando essa nossa luta. Há um dia após o outro, montanha após montanhas. Prosseguiremos fortalecendo a rede. Eu agradeço profundamente a confiança do eleitor mineiro, a confiança do cidadão mineiro, a todos que acreditaram nas nossas propostas. Quero agradecer muitíssimo aos companheiros que me ajudaram, várias equipes de voluntários na elaboração do programa de governo e na coordenação da minha campanha, pessoas da rede, de fora da rede, todos à base do trabalho voluntário. Agradecer aos candidatos a deputado estadual, os candidatos a deputado federal, que todos eles, dependendo do trabalho, de renda, com suas famílias, fazendo um enorme sacrifício, muitas vezes fazendo campanha somente nos finais de semana, vem nos ajudando a dar voz, corpo,
força à nossa candidatura. Eu acho que nós somos vitoriosos, falamos para toda Minas Gerais, conquistamos o respeito de todas as mídias, de toda a imprensa na capital e no interior, televisão, rádio, redes sociais, jornais, TVs web, toda a imprensa unanimemente aplaude, elogia, respeita, reverencia a nossa candidatura, as nossas ideias, o nosso desempenho, adquirimos respeitabilidade e projeção. Então a rede hoje é uma voz, é uma realidade, vive a política mineira e apresenta-se com humildade como uma alternativa para superar essa comunidade de ódios, essa comunidade de crises que vem sendo representada ao longo do tempo por PT versus PSDB. Nós somos a superação disso. Se não for agora, será na próxima. Você também vai despedindo do eleitorado de Sete Lagoas? Bom, eu agradeço mais uma vez a você, a TV Sete Lagoas, a cidade de Sete Lagoas. Hoje nós tivemos uma caminhada muito bacana com o João, foi uma aceitação muito grande, com o Jorge Guedes também, candidato a deputado federal da rede, onde nós demos uma volta pelo mercado, uma volta pelo centro, e foi uma aceitação fantástica. Eu que sempre estou aqui em Sete Lagoas, sempre muito bem recebido, né? Então eu venho aqui pedir ao povo de Sete Lagoas que analise as propostas, principalmente dos candidatos ao governo, né? O João fez um trabalho fantástico, está concluindo agora essa candidatura. Nós também vimos com uma pauta diferenciada, eu estou com uma campanha formada por voluntários, e já está em 86 municípios de Minas Gerais, uma candidatura que veio numa base muito sólida, com 6 anos de trabalho, 2 anos de muito trabalho para poder chegar agora com chance de eleição, e graças a Deus estamos com chance. Então eu quero aqui pedir o apoio e o voto do povo sete-lagoano, que nos dê uma chance de se chegar lá, para a gente poder chegar lá e trabalhar não só pelo município, mas por toda a região. Pode ter certeza, se uma coisa que eu posso prometer para o cidadão de Sete Lagoas é que eu vou dar muito orgulho. Não tenho teto de vidro, não tenho vínculo com o poder financeiro, não tenho vínculo com político nenhum. Eu posso bater o dedo na cara de qualquer um, eu posso gritar, denunciar e posso fazer muito. E é isso que eu vou fazer se chegar lá. Então eu peço o apoio, peço a confiança. Eu só quero lembrar que o número é 18. João Batista Marisgueira, governador, número 18. Cacá Menezes, o melhor candidato a senador de Minas Gerais, número 180. Nossos deputados estaduais e federais, 18. E também a Marina Silva, presidente da República, número 18. Muito obrigado. E o meu, 18 mil. Você está aprendendo bem, hein? Está aprendendo bem. Vai, foi um prazer. Prazer todo Volte mais vezes em Sete Lagoas. Não sei, foi um prazer. Muito obrigado. Seu papo é muito bom. É uma alegria. Acabando as eleições, eleitor não volte a Sete Lagoas. Voltarei. Viu a terra que gosta muito de você, que você goste muito dela também, e sempre que puder, traga novas alegrias. Com muita alegria. Muito obrigado. Encerramos esse programa especial, TV Sete Lagoas, dando cobertura às eleições de 2018, e em breve teremos mais novidades com algum novo candidato ou alguma nova notícia. Até breve.